dia! A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui é a pastora Romilda e eu trago mais um vídeo aqui para o canal hoje no versículo do dia. Uma palavra poderosa que se encontra aqui em Daniel, no capítulo 1, vamos ler do verso 5 até o 10. Amém? Diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Graças a Deus, vamos ao entendimento agora. Naturalmente, todos nós desejamos ser um sucesso na vida, mas nós temos que realmente assumir o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que sejamos. A vida nos dá muitas oportunidades para desistir, mas também para continuarmos lutando e vencer. Glória a Deus. Daniel, enquanto estava em uma situação difícil, vemos que ele fez uma decisão crucial que o levou ao sucesso futuro. Ele resolveu não contaminar-se por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração, no seu íntimo, que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel passou por provas de fogo, mas no final Deus o promoveu. Ele foi o mais importante do Império Babilônico. Olha que maravilhoso isso. Por impostas a Daniel leis e pressões sancionadas por um rei pagão, que eram contrária à dedicação que Daniel tinha a Deus. Aqui no versículo 10 diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça como rei. Vemos que estava firme
seus problemas e você sempre sairá vencedor. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que maravilhosa é, meu Deus, a sua palavra. Quão bom, Senhor, é meditarmos na tua lei. Vemos, meu Deus, o quanto Daniel foi fiel e leal a ti. Não se contaminando, ele propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias que o rei tinha proporcionado a ele, mas ele preferiu se alimentar mesmo daquilo que era simples, apenas de legumes, mas manter o seu coração. Ele não queria que entrasse na sua boca algo que era oferecido a reis pagãos, reis que não eram verdadeiros, outros deuses que não fariam milagres, que desviariam ele da sua fé, mas ele colocou a sua fé no Senhor. Quanto mais ele era obrigado a comer daquela comida, mas Daniel desejou o alimento que vinha do Senhor, a comunhão, a oração. A palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se colocava diante do Senhor, porque ele estava naquele momento alimentando o seu espírito com o poder da oração. Isso fortalecia ele a permanecer firme no propósito com o Senhor. Sabemos, meu Deus, que tudo que nos faz ser fortes, tudo que nos faz permanecermos de pé, é a oração diante de Ti, é a fé que guardamos no nosso coração. Pai, assim, meu Deus, como Daniel, que se manteve firme e fiel diante do Senhor e concedeu ali diante daquele homem, chefe dos eunucos ali, a misericórdia e a compreensão dele, que deixasse ele se alimentar daquilo que ele queria ser alimentado, que era apenas de legumes. E a palavra diz que no final daqueles 10 dias, o rosto daqueles jovens brilhava, eles eram mais formosos do que os outros, e o Senhor concedeu a eles sabedoria, conhecimento. E a Daniel, o Senhor deu a ele a inteligência e todas as visões e sonhos. Oh Deus, o Senhor honrou a fé que Daniel tinha no Senhor. O Senhor honrou a fidelidade dele diante de Ti, ó Pai. E assim, meu Deus, sabemos que o Senhor honra aqueles que permanecem fiel diante do Senhor, aqueles que não se entregam à vaidade, aqueles que não se entregam às ilusões deste mundo, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas aqueles que não deixam entrar no seu coração a mentira, o engano, a falsidade, aqueles que desejam ter comunhão contigo, que nas lutas, nas aflições, dobram seus joelhos e buscam a Ti. Esses o Senhor honrará, como honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo eles indo à fornalha, eles não sentiram nenhum medo, porque eles sabiam que o Senhor estava com ele. Pai, assim é a nossa vida de oração, assim é a vida daquele que se entrega ao Senhor fielmente e anda nos seus caminhos e não se deixa levar pelas ofertas, pelas coisas que o inimigo oferece, pelas tentações, mas guarda o seu coração puro diante do Senhor. A esses o Senhor dará a vitória, o Senhor dará a coroa da vida, e o Senhor, meu Deus, honrará, Pai, aquele que permanecer fiel até o fim. Oh, Jesus, guarda o nosso coração, queremos ser fiéis a Ti, Pai, até o fim, como Daniel foi.